Olá, irmãos, olá, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com você, presente no seu lar, na sua casa, presente na sua vida. Nós estamos muito felizes por esta oportunidade de mais uma vez poder falar ao seu coração aquilo que Deus deu a nós, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus expressou para nós. Mas antes de começar, eu queria fazer um convite para você, um convite dos dois grupos, das duas células que nós participamos. Nesses dias a gente tem ficado muito ouvindo coisas e pessoas e ouvindo variadas pessoas, estudando, às vezes nem tanto. Mas é verdade que nós temos tempo e eu quero provocar você e convidar você a participar ou da célula na quinta-feira do Doulos, às quintas-feiras, ou na célula do Adelphos aos sábados. Ambas 19, 19h30, nós começamos entre esses intervalos de tempo. E eu queria fazer esse convite para você. A célula ontem foi maravilhosa. Tivemos a oportunidade de ouvir Deus. Tivemos a oportunidade de ver testemunhos dos irmãos de como tem passado. E alimentou muito a nossa fé. E Deus nos deu essa palavra que eu quero fazer esse convite e dizendo do desejo de Deus de que nós sejamos uma igreja humilde, uma igreja que ouve a voz dele, uma igreja que faz atende e obedece a esse Deus maravilhoso. E Deus então determinou que nós lêssemos para vocês textos, porções da palavra dele, tem muito a ver com essa igreja que Deus quer de nós nestes momentos e depois desses momentos. O primeiro está em 1 Pedro 3, 3 e 4, que diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O segundo texto está em Crônicas, inclusive, que nós vamos ver daqui a pouco, mais uma vez, estudaremos um livro dele. O pastor já fez um e esse Deus me deu. Crônicas, 2 Crônicas 7:14, texto que o reverendo Samuel nos deu a mensagem, diz assim, a outra mensagem não hoje, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Efésios 3:20, a outra palavra de Deus para nós, para sermos uma igreja humilde e obediente, que Ele mais deseja de nós, está no capítulo 3, versos 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. E eu espero você, ou no Adelphos ou no Doulos, mas queremos que você possa participar conosco. Entre em contato no meu número de WhatsApp que a gente vai conversar e eu vou dar para você as coordenadas. Vamos ler a palavra de Deus da meditação de hoje. Se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Volte a Crônicas lá, vamos mais uma vez caminhar nessa porção da palavra de Deus que é Crônicas. 1 Crônicas 21 diz assim: a partir do verso 1 ao verso 17, 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 1 aos versos 17. Diz assim a palavra de Deus:
Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e traga-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada. Na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal, mas estas ovelhas, o que eu fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra está dita e ela por si só fala. Então somente que o nosso meditar, o nosso falar sejam oriundos unicamente do teu trono da graça, para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós vamos dar o nome à nossa meditação, um tema de o basta de Deus. Há sempre uma distância entre o nosso querer e o querer de Deus. O que mais assombra, o que mais assusta, é o fato de que, independente do nível de relação que você tenha com o seu Deus, e eu tenha com o meu Deus, provavelmente, e é bem possível, que a gente derrape,
que a gente erre e que a gente muitas vezes não faça o que Deus quer que a gente tenha que fazer. Cada vez mais, o sentido da expressão os nossos caminhos não são os seus e os meus pensamentos não são os seus, são reais, é real essa expressão, o sentido é muito real e traz à tona a nossa condição de pecadores, traz à tona a nossa condição de rebeldia, traz à tona a nossa condição de pequenos, a nossa incapacidade de obedecer a Deus, traz à tona o quanto nós não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes, construímos carreiras longe do querer de Deus. Inúmeras vezes, tomamos decisões que afetam a nossa existência, que afetam a nossa vida, que afetam o nosso destino, baseados apenas em fatos, baseados em ideias, sejam científicas ou não, baseados em valores, baseados em conveniência. Logo, não consultamos a Deus, até mesmo por entendermos muitas vezes que o fato de sermos filhos deles e escolhidos e justificados é autorizativo e autoriza as nossas decisões sem consultas a Ele. Porém, ainda que a distância entre o meu querer e o seu querer e o querer de Deus seja evidente, aprendam isso. O Senhor não tem nenhum dos planos dele, nenhum frustrado. O Senhor não é impedido por ninguém de estabelecer o seu querer para com a nossa vida. Ninguém impede a ação de Deus. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. E quando Deus age, muitas vezes Ele diz a nós, o nosso querer, a nossa vida, basta. O basta de Deus, portanto, tem dimensões que eu queria estudar com vocês. Dimensões absolutamente abrangentes, dimensões definitivas, dimensões significativas. O basta de Deus muda toda a nossa vida, toda a nossa sorte, muda o nosso destino, muda o nosso caminho e põe o nosso fazer, o nosso querer e o nosso caminho na trilha de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Considerando um pouco dessas abrangências, considerando um pouco o significado do basta de Deus para nós, considerando um pouco essa ação de Deus que põe basta na minha vida e na sua vida, eu queria levantar 3 pontos rapidamente para dizer a vocês o como esse basta de Deus representa para nós. O primeiro deles, que eu vou usar Jacó como o primeiro exemplo. O primeiro deles, quando Deus diz basta, Jacó é um dos exemplos mais poderosos para nós aprendermos. O encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque foi fundamental para a gente entender o basta de Deus na vida de Jacó. Apesar de ser escolhido para ser o pai das 12 tribos, escolhido para ser o pai que geraria os chefes dessas 12 tribos, o Senhor deu um basta na vida de Jacó. Deu um basta na vida moral de Jacó. Transformou Jacó, transformando-o, fez fazer as coisas para o propósito divino. O basta de Deus na vida de Jacó mudou, transformou o seu caráter. Não interessava para Deus a vida de mentira de Jacó, não interessava para Deus a vida de engano de Jacó, não interessava para Deus aquela vida aproveitadora, aquela vida mesquinha que Jacó vivera até então. Aquela vida que fez Jacó roubar a primogenitura de Esaú. A vida que fez Jacó enganar o pai. A vida que fez Jacó tomar as coisas que não era dele. A vida que fez Jacó sofrer inclusive engano com o sogro quando queria uma mulher e recebeu outra. Deus então disse basta, Jacó. E esse basta foi no Val de Jaboque. Esse basta fez o encontro de Deus com Jacó marcar a vida de Jacó, marcar as suas emoções, marcou o seu corpo, pondo-lhe um novo nome e colocando Israel no caminho que Deus queria.
O exemplo de Jacó nos diz que ninguém pode fugir dos planos de Deus. O exemplo de Jacó diz que nem eu nem você fugiremos daquilo que Deus tem separado para nós. Em segundo lugar, o basta de Deus atinge os nossos planos. Preste bem atenção, atinge os meus e os seus planos. Atinge aquilo que organizamos, aquilo que objetivamos, atinge aquilo que estabelecemos. Foi assim com Davi, no texto que lemos em 1 Crônicas. O homem segundo o coração de Deus planejou, tinha objetivos, mas esses objetivos e esses planos não estavam alinhados com o que Deus queria. Percebam, estamos falando do homem que dentre todos os reis de Israel, todos, absolutamente todos, tinha o privilégio de ser contado com que Deus amava profundamente. No entanto, com a natureza pecaminosa, Davi não buscou a vontade de Deus para Israel. Com a natureza pecaminosa, Davi não perguntou a Deus o que Deus queria. Davi simplesmente fez, planejou e estabeleceu aquilo que ele entendia ser o melhor para ele. Essa é a verdade que sobressai do texto de Davi em Crônicas. Muitas vezes os nossos planos não são o de Deus. Foi assim com Jonas, quando tentava fugir do seu destino. Foi assim com Paulo, que o Espírito teve que mudar a direção do que ele pensava. Foi assim com Abraão, muitos dos caminhos dentro do Egito. Foi assim comigo, quando vivi a maior parte da minha vida sem atender ao chamado de Deus. E ele veio e deu um basta, não restando para mim outra alternativa a não ser obedecer. Os nossos planos, fora dos planos de Deus, receberão sempre um basta. Em terceiro lugar, o basta de Deus tem uma dimensão misericordiosa, graças a Ele por isso. No castigo imposto ao povo de Israel, pelo pecado cometido por Davi, as misericórdias de Deus gritaram tão alto que o poderoso Yahvé, quando olhou para o sofrimento, a dor, a morte do seu povo, ordenou ao anjo: basta, retire a sua espada. O amor de Deus por nós é indescritível. A Bíblia deixa claro que não agrada a Deus o sofrimento nosso, nem o sofrimento do perverso agrada a Deus, nem o nosso, nem do perverso. Deus é compassivo, Deus é protetor, Ele tarda em irar-se, Ele insiste, Ele não desiste de nós. Muitas vezes nós chegamos ao limite da nossa dor pela desobediência, mas Deus nos socorre com absoluta misericórdia. Foi a misericórdia que salvou Israel do poder de padecer pela praga. Foi a misericórdia divina que fez o filho pródigo voltar para a sua casa. Foi a misericórdia divina que fez Jesus pedir ao Pai que perdoasse o pecado daqueles que o crucificavam. Foi a misericórdia que alcançou a mulher Cirofenícia e salvou a sua filha. Foi o basta de Deus que libertou o endemoniado gadareno. Foi o basta de Deus que escolheu Maria Madalena. Foi a misericórdia divina que escolheu você, que me escolheu. Fez mudar o seu caminho, fez mudar o meu. E mudou a minha sorte, e mudou a sua sorte. Diante do basta de Deus, temos a oportunidade de fazer a oração que Davi fez. Temos a oportunidade de fazer a oração que Jonas fez. Temos a oportunidade de fazer a oração que Jó fez. Os teus planos não podem ser frustrados. E agora os meus olhos te veem. Orações que reconheceram a soberania de Deus, que reconheceram a presença, o cuidado, a determinação da vontade de Deus sobre as suas vontades. Oração que mexe novamente com a nossa vida. Orações que mudam o nosso ser e o nosso caminho. Orações que põem a nossa vida num novo patamar. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Pare, ore e diga, e permita a Deus, e diga a Deus: Senhor, dirige o meu destino. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra dele para esse momento.